Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Fábio Lázaro, sou repórter do Lance e fui o primeiro convidado do Banca Braba na terceira temporada. E você quer conferir todas as besteiras que a gente falou? Ó, eu até cantei com o Diego Vinhas. Então acompanhe nas redes sociais aqui, @BancaBraba. Opa, muito bem, começando mais um Banca Braba, de novo com o entrevistado, já entrego aqui, edição número 6, bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando aí no nosso YouTube do Banca Braba, não se esqueça de se inscrever, e este será um episódio especial, sim, porque neste domingo teremos o grande Super Bowl ou Super Bowl? Super Bowl ou Super Bowl? Sim, teremos Chiefs e 49ers, grande finalíssima, o grande jogo, o jogo mais importante da história do futebol americano. Seria este o principal jogo do esporte, da temporada esportiva no mundo? Ah, temos aqui um especialista no assunto, ele que acertou, ele é um apostador, ele acertou nada menos do que os últimos, não foram os últimos 5, os últimos 10, foram os últimos 16 edições de Super Bowl. Ele aí, ó, Gustavo Zambrano, além de tipster, ele é apresentador também do De Olho na NFL, no YouTube do Aposta 10, especialista nas 3 grandes ligas americanas, tanto a NFL também como o beisebol e a NBA. Ele vai estar aqui com a gente, vai dar dicas de aposta, falar pra gente prognóstico desse jogo importantíssimo da história do futebol americano. Seria essa, eu vou perguntar pra ele, uma final inesperada? É uma final esperada? Ele vai nos dizer aqui também, claro, é a nossa vítima do dia, você sabe, né? Do nosso Banca Pra Ver. No final, tem aquela sabatina, as perguntas capciosas, que é a oportunidade que a gente tem de fazer ele perder seguidores. Embora ele não tá no Instagram, eu vou perguntar, como você não tá no Instagram, velho? Como você não tá no Instagram? Eu quero saber essa história. Mas ele é muito presente, sim, em Facebook e outros canais por aí. Começa agora o nosso queridíssimo Banca Braba edição 6 especial Super Bowl. Estamos aqui com o nosso time completo aqui, nosso glorioso Gustavo Zambrano e também Henrique Takeshi. Antes de mais nada, obrigado por topar. Eu que agradeço. Que coragem topar essa loucura de participar dessa farra aqui, esse papo de bar, né, cara? Obrigado. Pra quem faz live bebendo e fumando, acho que é tranquilo. Papo de bar Aliás, Gustavo Zambrano, tá aí, ó. Quem quiser acompanhar também, ele escreve. Onde você escreve? Aposta 10, você escreve lá. Escrevo pra Aposta 10 e também tô no canal do Aposta 10 toda semana lá com o Pedro Ivo e o Ciro Tipster. Muito bom. Aliás, a gente falou aqui antes do episódio começar que a gente tá. Não sei se você tá ligado, mas a gente grava esse episódio. Você tá assistindo agora, estreando a quarta-feira, meio-dia, que é o horário da feijoada. Horário da feijoada, né? A gente gravou esse aqui na terça-feira e já tomou a sua cervejinha aqui. Sim, lógico. Não é não? Já tá na segunda marcha já, pra começar a live. O que ele não ia responder, agora vai. Agora vai ter que responder, né? Beleza, então vamos começando aqui. Então, soltada. Obrigado aqui também, Henrique Takeshi, é nóis, mano. É nóis, parceria monstra. Sempre, né? Aqui, ó. Pra quem não me conhece, eu sou o Henrique Takeshi, me segue lá, ó. @TakeshiB21. Certo? E eu trouxe o Henrique Takeshi porque o Henrique Takeshi, o Zambrano falou pra mim, trocando ideia ali no WhatsApp, né? Pô, Zambrano, as 3 modalidades de esporte americano e tal, ele falou que ele curte muito beisebol. E aí eu trouxe o nosso jogador de beisebol aqui, né, velho? Só porque eu jogo beisebol, esse é o único motivo, né? Só por isso. Mas porque você é bonito também. Isso eu sei, né? Sempre. Bonito, elegante. De começar, então, conversando aqui com você, Gustavo, a gente tem um jogo muito importante agora do mundo dos esportes, o Super Bowl, que é um calendário esportivo absurdo, né, já há muito tempo também no cenário aqui do mercado brasileiro, muitos fãs, aficionados, mas eu quero entender primeiro essa coisa de ser tipster, cara. É uma classificação aí, talvez nova, de uns 2 anos pra cá, 3 anos pra cá. O que era tipster antes? Como é que o que é um tipster? Como é que é a rotina de um tipster? Hoje você vive disso? Como é que é? Me explica melhor o que é esse raios aí de ser tipster, cara. Tá, começando sobre a pronúncia, Super Bowl. Super Bowl? Eu falei errado a minha vida inteira. Você... A vida inteira. Você levantou a dúvida. Super Bowl ou Super Bowl? Super Bowl. Super Bowl. A partir Cara, de eu agora... sempre achei que era Super Bowl, velho. Então é Super Bowl. Não, Super Bowl. Jamais eu falei Caramba, errado. velho. Tem os bowls do college também, são bowls, não Então bowl. tá. Pode Super crer. Bowl. A partir de agora... Não, mas é natural, sai Super Bowl, Super eu vou Bowl. corrigir. Eu acho que até nos meus vídeos sai Super Bowl às vezes. Acostumado com futebol, basquetebol, acaba indo sem querer, né? Cara, é sai. tanta coisa que às vezes você esquece jogador de... Não, mas é Super Bowl. Confunde jogador de esporte também, isso aí é natural.
Então Bom, vamos lá, tipster. Como é que é essa rotina de ser tipster, cara? Cara, te falar a verdade, eu nem sei o que eu sou direito, porque eu sou um apostador, eu sou um tipster, teoricamente, que eu forneço dicas de aposta, e um produtor de conteúdo, que é o que é junto ao tipster. A rotina é a pior possível, a galera acha que é ótimo. Você vai, não, eu gosto de esporte, eu gosto de aposta, eu vou trabalhar com o que eu gosto, né? Cara, se você for trabalhar com o que você gosta, com o tempo é capaz que você deixe de gostar. Mas são dois trabalhos diferentes, na verdade. O apostador e o produtor de conteúdo, eles são distintos. Um atrapalha o outro às vezes. Mas, basicamente, por exemplo, nessa época do ano a gente tem a NBA, né? Sim. Então, a NBA não tem como você fazer um conteúdo antecipado. Não tem. O time tá jogando hoje e ele vai jogar amanhã, muitas vezes. Caramba. Então, você depende do time que tá jogando hoje pra saber o que vai acontecer amanhã. Então, eu tento. Não quer dizer que eu siga isso todos os dias. Sim. Mas eu acordo. Não. Então- Pode continuar. Não, pode continuar. Tá. Bom, por exemplo, na NBA eu tento fazer as minhas projeções primeiro. E aí eu vou olhar o mercado, como estão as linhas. E aí eu vou fazer o que é mais importante. Por exemplo, vídeo é um negócio que eu tenho que fazer antecipado. Vou gravar o vídeo, fazer os textos, fechar as minhas apostas. Basicamente essa a rotina. Quando a gente tem a NBA convergindo com a NFL, então eu tento Aí o bicho separar... É horrível. Mas a pior época é quando junta os três. É por pouco tempo, mas junta os três. Chega a ficar os três. Porque o beisebol tá na World Series, a NBA começa naquele período e a NFL tá na metade. Então, novembro. Mas qual que é a sua prioridade? Deixa eu falar assim, tipo assim... Existe prioridade? Então, como produtor de conteúdo, que eu não sigo muito, a prioridade deveria ser a NBA. A NBA tem muito mais público no Brasil do que os outros esportes. Como opção pessoal e como apostador, a minha prioridade é o beisebol. O beisebol é o meu melhor esporte. O que você mais gosta? E a NFL, eu costumo falar para os caras que o beisebol é o meu grande amor. A NFL é amante. É aquele amor de verão. A NBA foi a primeira esposa que eu não gosto mais. É a ex. Caramba. E como que você foi parar nessa vida, cara? O que você fazia antes? Desde quando que você aposta? Porque eu repito, cara, a gente tá... Essa modinha aí de bets, vou chutar, me corrige, uns 3, 4 anos pra cá, né, que estourou muito as casas de aposta. Inclusive, a gente tem falado disso há já 3 temporadas, um pouco mais, um pouco menos. Mas antes, né, já tinha muita gente já fazendo isso. Então, quando é que você começou? Onde você foi parar assim, nessa vida? E que momento que você falou, caramba, eu consigo viver disso, assim? Uhum. Eu aposto desde 2007, quando a Sporting Bet chegou no Brasil. Foi a primeira casa a se popularizar no Brasil. Eles forneciam um bônus de R$6. Na época, a aposta mínima era 2. Então, você tinha 3 apostas. Sim. Pra fazer. E nisso, todo mundo criava conta no nome de todos os familiares. Minha família inteira tem conta na Você Sporting. criou. É claro. E aí achei legal aquilo, porque eu já acompanhava esporte. Na época eu acompanhava futebol. Os esportes americanos eu só acompanhava a NBA, os outros eram depois. Ainda que bem perto. Mas comecei ali. Quando eu me profissionalizei foi em 2013. Eu comecei a escrever... 13. Eu comecei a escrever para Apostas FC, que tem até hoje, é grande o site. E uns 2 meses depois o Aposta 10 me chamou. Eu tô lá desde 2013. Cara, então já faz tempão, mais de 10 anos, cara. Faz mais de 10 anos. Caraca. Embora eles não tenham comemorado esses 10 anos. Caramba! Fica aí a dica aí. 10 meu. anos eu enchendo o Pô, saco na Quantas Aposta bodas? É 11, pelo menos? Já aproveita e comemora são 11 anos, 11. pô. Comemora 11 11 anos, cara. Fazer a boda bodas do aniversário quê? pro Foi Zambrano. no final de 2013. Na Copa de 2014, que a Aposta 10 descobriu, eu já tava lá fazendo beisebol, que ninguém se importava porque tava tendo Copa. E eu escrevendo beisebol todo dia, que era a Copa no Brasil, né? Época de Copa do Mundo ainda. Vixe. Agora, aproveitar que você falou isso, cara. Aquele 7-1 é um negócio pra quebrar qualquer banco, assim? É impossível alguém acertar um negócio daquele? Ou não? Não, é improvável, é impossível não, sempre tem um louco. Tem uma história que um cara ficou milionário com a Grécia, campeã da Eurocopa. 2008. Que ele vendeu, foi 2008? Acho antes. que sim. Foi antes. Não, antes? Eu acho que foi 2004. Foi 2004, contra Portugal. Isso. Na final, que tinha o Ronaldo começando. Era um aí. grego, dizem É que verdade. eu acho que ele apostou 2008 500 mil. foi Enfim, whatever. Antes do campeonato, antes da Eurocopa, ele apostou 500 mil. Posso estar errando os valores, mas a história é essa. Que a Grécia seria campeã. Uma odd absurda, óbvio. Nossa. A Grécia eu acho que nunca tinha ganho uma Eurocopa, Nunca. né? E aí, quando a Grécia passou pros playoffs da Eurocopa, ele apostou o resto. Ele apostou tudo que tinha. Caraca, o cara foi milionário. Ficou milionário.
É, um 7x1 da vida Ele da Alemanha, tinha né, cara? muita confiança na Grécia. Porra, velho. Mas eu Mas, falo pra mas nem o grego, acho que nem os gregos. Mas eu falo Não, pra era um postar- grego. Um grego, pelo um menos, grego. gostava Um da grego, Grécia. Um grego confiava muito. Mas eu falo pra postar logo de começo, 500 mil, vamos falar assim, Pra da você história. ver, esse cara... Ah, o cara tinha dinheiro, vai. Vamos Ah, falar, não, sim, provavelmente sim. tinha. Apesar que a história é que ele apostou a casa depois, ele apostou tudo que ele tinha. Cara, Imagina a mesma esposa desse cara. É quase igual. Hoje é quase igual um corintiano apostar que o Corinthians vai ganhar a Libertadores. bicho aí. Primeiro porque ele vai nem participar, né? mas assim, é quase essa probabilidade. Cara, Cora, já teve algum palpite inusitado que você fez assim, pitoresco, não- nesse nível assim, ou você não costuma fazer Nesse isso? nível eu não quero um favoritaço, mas eu conto pros caras, eu nunca fui um apostador de futebol só no comecinho. Depois eu já passei pros esportes americanos. Então eu nunca me especializei, nunca apostei em futebol. Não, mas já apostou na zebra, assim? Tipo, Não, então, aí na final do Mundial, Santos e Barcelona, eu dei all-in. Aí eu não tive medo. Eu não falei, não, calma aí. Tava pagando 1,40, 1,30 pro Barcelona. Aqui é desigual. Sim, É, não desigual. teve como fazer Até- diferente. Não, até contei numa live da aposta. Não deveria ter feito aquilo, porque, Mas pô, você lembra o que você apostou? Qual que era a sua o aposta? Barcelona ML. É só Sim, tá. que pagava pouco, mas Sim. eu dei all-in na época. E na época eu já era um profissional. A minha banca já não era tão... Tão pequena. Não era. Caraca. Mas não tinha dinheiro de investidor, era só o meu. Mas, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem o costume de apostar com o coração? Não, claro que é com, Razão. com a razão. Mas você já teve, tipo, jogos que você apostou com o coração? Olha, eu gosto de pensar que não, mas quem me acompanha sabe que eu sou um pouco tendencioso ao Bears. Entendi. Eles Que é falam, o time pô, que você torce todo da ano o NFL. Bears vai melhorar, Zambra, não é possível. Só que isso dura umas 8 rodadas. Depois é uma merda, o natural eu começo a apostar contra. Esse ano foi ao contrário, o time começou muito mal, eu já tinha detectado. Falei, não, isso aqui tem um problema. Apostei contra. Só que o time melhorou na segunda metade da temporada e ninguém tava nem aí. Eu falei, não, é outro time, eles melhoraram. Agora é o Bears, agora não é clubismo, calma. Mas tem uma aposta clássica que eu perco, que é Bears e Packers, normalmente nas 2 primeiras semanas da temporada. E aí ao natural, porque eu sempre acho que o Packers vai piorar e o Bears vai melhorar. E aí Entendi. a galera já sabe, eles nem seguem. Falam, não, isso aí é ele torcendo pro time dele. Acontece. Sim, uma pergunta que, até aproveitando isso que o Takeshi perguntou. Pra quem aposta, eu aposto. Então, eu como corintiano, normalmente, dificilmente aposto numa derrota do Corinthians. Ou eu não sou profissional, tá, gente? Então, ou eu não aposto, ou aposta no empate. Eu não consigo, não tenho esse... Você acha que o time do coração faz a galera perder muito dinheiro? Ah, provavelmente. Dependendo de qual for o seu time do coração. Se for o Corinthians, eu Se certeza for que o você vai Corinthians perder. atual, Caraca. provavelmente faz você perder muito dinheiro. É porque O Bears já fez você perder muito dinheiro, não? Ou fez você mais não, ganhar? no final não faz muita diferença, porque a galera tem sempre... Eu gosto de pensar que não. Eu gosto de pensar que eu perderia no Bears, mas eu perderia em outra equipe que eu esperava que Sim. melhorasse. É porque o que acontece? Você torce pra um time, você invariavelmente entende mais aquele time. Sim. Agora, pra apostador recreativo, isso não tem nenhum problema. Ele tem que apostar no time de coração, óbvio que ele vai fazer o que ele pode perder. Mas eu não acho que seja um grande problema. Agora, se você virar um profissional, aí é bom que isso que isso não interfira nas suas apostas. É engraçado que você usou uma palavra aí, né? O recreativo profissional. Pra gente que, eu não, como eu já disse, não sou... É uma coisa que é bem dividido ali entre os profissionais ali. Como que você... Qual é a diferença é meio clara, né? Pra quem tá ouvindo, recreativo, outro profissional. Em que momento que tem essa virada de chave, assim, na sua vida, que você falou, cara, eu vou viver disso? Como foi isso, assim? Que você decidiu e por quê? Putz, eu comecei a ganhar dinheiro, lá no recreativo tava dando certo, ou eu entendi os números. O que virou a sua chave pra virar um profissional? E aí, até pra quem tá ouvindo você, sabe? O pessoal tem uma ideia errada, às vezes, do profissional. Eles acham que o profissional nunca tem uma temporada ruim, o profissional sempre ganha, ele é muito melhor do que os outros. Não é assim. É por isso que eu produzo conteúdo. Eu não produziria se eu vivesse só da minha banca ou de dinheiro de investidor. Não é algo que me agrade, não é algo que eu gosto de fazer. Mas eu me destacava como apostador no Orkut, a gente tinha uma comunidade. Famoso Orkut. Caramba. Você E não aí- é nascido, não. Eu cheguei no finalzinho do Orkut. Nossa, não. Eu cheguei no finalzinho do Orkut. Tinha Saudades. uma comunidade bem ativa onde surgiram outros grandes apostadores brasileiros. O Danilo Pereira apostava lá, ele foi na mesma leva que eu para escrever para a Pós-FC. Eu tinha um trabalho normal, a Pós-FC não pagava muito na época, para ser sincero. Mas eu senti que eu poderia focar naquilo e depois alçar voos maiores.
Então eu tinha um emprego normal, larguei pra escrever, pra produzir conteúdo. E a partir dali você vai fazendo contato, aceita dinheiro de investidor, perde dinheiro de um, ganha de outro. É assim, até hoje é um problema, não é? A galera não pode... Eles acompanham, por exemplo, minha temporada atual da NBA tá bem ruim. E isso acontece, Não deveria, né? Na NBA. Deixa eu fazer uma pergunta. Beleza, você ganha dinheiro com outras coisas, que você falou que você escreve pro Aposta 10, você faz conteúdo, mas o dinheiro que você ganha apostando, tem um... Como que eu posso falar? Uma importância. Uma importância grande. Na sua tipo planilha de gastos lá, qual é o peso que tem o... É isso? É isso mesmo. De nada. Tipo, você ganha... 30%. Ah, 30% é o que você... Quando eu conseguir chegar a 100, aí podem ter certeza que eu vou dar uma pausa muito boa. Tá. Num futuro distante, ou talvez não tão distante, eu pretendo fazer aparições pontuais no Aposta 10. Por exemplo, Super Bowl, que é um grande evento, tudo. Mas é desgastante você fazer isso dia a dia, se preocupando também com as apostas. Querendo ou não, as apostas são algo incerto. É algo que te estressa com o tempo. Tem um estudo que o efeito psicológico de uma derrota é 2 vezes maior do que o prazer de um ganho. Olha. caramba. Então, se você não tiver um psicológico forte para lidar com isso... A frustração é maior, né? E quando você é produtor de conteúdo, além de você ser um apostador, você sofre a pressão externa. Porque tem a galera que me acompanha há muito tempo, então eles conhecem, mas tem a galera que passa lá na Aposta 10, o cara vai reclamar. Isso aqui é uma análise horrível. Às vezes eu até concordo, foi meio ruim mesmo, isso acontece. Então você tem que saber lidar com. Eu sou meio ignorante, então. Eu não sei lidar muito. Não, eu perco tempo. A galera chega lá, você é um bosta. Eu falei, não, também não sou essa merda toda, não. Mas. Tá, e assim, você falou porra, minha temporada da NBA tá uma merda e tal. Mas, cara, você tem um triunfo aí, um cartão de visita absurdo, né? Que foi ter acertado, mano, os fucking últimos 16 Super Bowls, cara. Que história é essa, cara? Como foi isso? Desde 2008, é isso? Desde 2008. Foi acontecendo, né? Se eu soubesse, tava milionário. Se eu soubesse que eu não tava nem aqui na entrevista. Lógico. Colocava muito dinheiro, né? Porque... Não, ou se eu colocasse uma quantia menor, mas fosse dobrando, ou usar sempre o lucro a cada Super Bowl, eu estaria milionário. Mas eu nunca sei. Um dia eu vou errar. Eu não sou infalível no Super Bowl. Aconteceu. Eu gosto de pensar que parte é mérito meu. Porque, principalmente, sempre falei nos vídeos do Super Bowl, eu não me orgulho da sequência. Eu me orgulho de como foram as análises, porque eu destaquei pontos que foram relevantes nas vitórias das equipes. Enquanto grande parte da mídia focava nos pontos errados. O último Super Bowl é um exemplo disso. As pessoas se apaixonaram pelo Philadelphia Eagles. Eu falei, não, calma aí, o Chiefs ele é mais propenso a correr melhor do que os Eagles nesse jogo. Tava lá, eu não sou um gênio, tava lá nos números. As estatísticas falavam, né? Sim, você tem que ter uma interpretação da estatística, você tem que saber o que é relevante ou não. Mas existia uma chave, a chave passava para uma adaptação de jogo do Andy Reid. Eu falei, mas é o Andy Reid, se eu posso ver, ele pode. Então, tanto que eles correram melhor do que os Eagles, ganharam o jogo ali. Eles vão falar que ganharam o jogo, porque o Mahomes é fantástico, porque ele lançou para 2 touchdowns, porque ele comandou uma virada. Mas não era isso, no primeiro tempo os Chiefs já estavam superando os Eagles em métrica... em jardas por tentativa. Então era o natural. Nem no primeiro tempo os Eagles saíram ganhando e eu não tava. Eu falei, não, tá dentro do esperado isso aqui. Minha namorada... Não tá te surpreendendo. E ela sempre aposta, é a única aposta que ela faz no Super Bowl. E ela fica tensa, ela fica me olhando assim. Eu falei, ela vai na tá sua tranquilo. normalmente? Ela vai. É porque, né, ter um namorado que acertou 16 vezes seguida, ela vai. a tendência é aceitar o que o namorado fala, né? Porque... Mas ela fica com medo. E ela achou que eu tava... Você tá tranquilo? Eu falei, eu tô porque o jogo tá dentro do que eu esperava. Se fosse, por exemplo, Ravens e Chiefs, que foi agora no Conference Championship, tá muito longe do que eu esperava. Então, quando eu tava vendo por um tempo, eu falei, isso aqui eu vou perder. Isso aqui é um Super Bowl. Eles abriram 21, 20. Mas não só o placar, a forma como o tá jogo foi... Isso aqui sem foi chance. absurdo, cara. Você foi o único que apostou no Foi Chiefs? no Ravens. Não. No Ravens? Foi no Ravens. O Chiefs ganhou? A gente perdeu então essa aposta, todo mundo perdeu, né? Eu acho que o mundo perdeu. Eu tinha o Ravens também. Então, vocês acertaram. Acho que o Matheus acertou, né, Matheus? Eu pus Chiefs também. Você pôs Chiefs também. Pus Chiefs também. Não, mas a gente não entende tanto, né? Foi cagado, né? Foi claramente cagado. Claro, né? Não. Nossa senhora. Poderia ter uma grande justificativa. Eu não encontrei. Eu tinha o Ravens. E assim, tipo... Você falou, né? Tava vendo o jogo, né? E você tava conversando com a sua namorada. O que é ideal? O que você prefere? Não sei se é ideal ou o que você prefere. Vou te dar 3 cenários de aposta. Tem aquele aposta
no começo de campeonato, quer apostar no campeão. Tipo o grego que apostou na Grécia no começo do campeonato. Uhum. Tem o jogo, o pré-jogo, ali um dia antes, ou ao vivo. Você tem alguma preferência pra apostar? Eu sou especialista no pré-jogo, eu não faço futura. Deveria, porque eu já acertei alguns campeões antes da temporada. Não todos, esse ano eu erraria. Eu tinha Dolphins e Lions pro Super Bowl, falei antes. Tá. O Lions chegou perto. Bem perto. Bem perto. Bem perto. Um field goal de uma Não, vitória. e outra, fez história, né? Fez história, fez Sim, história. mas é porque o Lions era um time muito óbvio. Porque esse time do Lions dessa temporada já era o time da segunda metade da última temporada. Só que as pessoas olhavam pra temporada inteira. Eu falei, não, o Lions já eram muito bons na segunda metade. Poucos ajustes corrigiam, daria um time bom. Então era um time meio fácil de entender que eles iam melhorar. Mas não é sua especialidade. Não, no futuro não. Eu não vou falar que eu nunca faço. Agora a live eu nunca faço. Nunca faço. Ao vivo Porque- não. Não. Por quê? Só pra saber. Mas Eu eu acho que você tem que ser especialista de algo. E não de mestre de toda a obra. Sim. Eu já tentei, a gente fez lives algumas vezes no Aposta 10 pra tentar desenvolver. Eu tenho algumas ideias, principalmente na NBA, porque eu meio que entendo como os números flutuam, o que é preditivo, o que não é preditivo. O resultado que eu obtive, 0-0. Eu ganhava algumas, empatava, Sim. só isso não é pra mim. Primeiro já é estressante você trabalhar o pré-jogo. Na live, o cálculo de probabilidade ele é muito mais complexo. Muito variável Então, também. né? muito variável. E as casas, elas diminuem um pouco a odd na live. A odd da live, ela não é idêntica à odd do pré-live. Sim. Se eu tenho 1,92 no pré-live, eu vou ter 1,82 na live. Então, o valor que eu preciso achar ali é maior para Sim. cobrir o juízo das casas. Sim. Então, para mim, não compensa. Não quer dizer que não é uma estratégia lucrativa. Quer dizer que eu não me saio bem nisso, entendeu? Sim. Assim como o mercado de futuros. Agora, o mercado de futuros ele já é bem mais difícil. Porque você não tem certeza nenhuma de quem vai ganhar. Então, quantas temporadas você teria que aguentar perdendo apostas a longo prazo para ter o lucro a longo prazo? Aí seria um longo prazo. Sim, Né? sim, A gente sim. sempre fala de longo prazo nas apostas. E o apostador recreativo ou iniciante, ele fica, o longo prazo nunca chega. O cara que tá errando tudo. Exatamente. Mas a aposta futura seria um longo prazo muito maior, entendeu? Eu erraria esse ano. Teria acertado o Rams, teria acertado o Buccaneers. Até falei, eu sempre falo brincando lá. Tinha um antigo podcast do Aposta 10. O Super Bowl esse ano vai ser tal, 2 times. Aí normalmente acertava um time que ia. O outro eu sempre errava. Mas 2 anos eu acertei o campeão. Mas não é minha especialidade. Você falou da imprensa, que às vezes a imprensa acaba indo pelo óbvio ali, ou joga pra galera. Se você fosse fazer um cálculo dos 16 que você acertou, quantos a imprensa errou, sabe? Tipo, Acho que metade. metade. Acho que metade. Então tá mal. Então. Mas não é... É que não, Não, é... não que você dê mérito ou mérito de um ou outro, mas Não, pra ver sim, a mas defasagem na análise eu também, sempre né? falo isso. Eu meto muito pau na imprensa esportiva, porque eu acho que eles Eu perguntei falam- porque eu vi você falando. É algo que eu gosto de falar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a função deles não é essa, entendeu? A função deles é de entretenimento. O problema que eu falava muito pra galera é que, principalmente os esportes americanos, o pessoal se baseia demais na imprensa. No futebol, ninguém leva... Não, nada contra, mas ninguém leva o Neto em consideração. É só um personagem. Sim. Só que nos esportes americanos, eles levam Stephen Smith em consideração, que é um personagem também, Sim. é o neto dos Estados Unidos. Sim. Tem a música do Titãs, eu citei várias vezes, que o idiota em inglês é bem melhor do que a gente, né? Sim. Então o exato. cara vai Exato. buscar lá fora, na Exato. mídia lá de É fora. eu pegar metrô em Londres e não em São Paulo. Isso, né? exatamente, a sujeira é a mesma. Tô aqui no metrô de Londres, aí faz story, mas Exato, aqui no, aí é chique. Cara, mas aqui a na Vila sujeira- Carrão, na Estação Carrão, ninguém faz, né? Exatamente. No Brás, às 4 horas da tarde, o cara não Ninguém faz. faz. Exato. Mas deixa eu te falar, você tem uma ideia de quanto dinheiro você ganhou nessas 16 vitórias? Nisso eu fui muito ruim, porque eu não maximizei o lucro do Super Bowl. Que é como eu disse, se eu soubesse, que eu sei. Vai levar milionário. Mas eu sou muito metódico nas apostas. Então a minha unidade ela é padrão. A minha unidade da temporada regular ela é a mesma do Super Bowl. Então eu nunca aumentei a aposta no Super Então, Bowl. Assim, pra não falar que eu não aumento, eu uso 2 unidades porque eu aposto no vencedor e no handicap. Porque eu imaginava tá. que um ano eu erraria o handicap. Errei. Foi o Rams. O Rams ganhou, mas não cobriu. Era favorito por 4 pontos. É a primeira vez que eu errei. você tem um valor que você falou que tem um padrão, certo? Uhum. Qual que é esse padrão? Tipo, você sempre aposta R$20 e não sai disso? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. eu Não, acho. claro, que deve ser um pouquinho... Não sei bem mais, mas, Aham. por exemplo, você, sempre aposta o mesmo valor em Sim, tudo? é sempre o mesmo valor. Sempre o mesmo... Varia de esporte. A unidade da NFL é diferente da unidade do beisebol e da NBA. É algo que eu tento acertar. Por exemplo, é algo que já está me consumindo por dentro há algum tempo. Da NBA precisa ser ainda menor. A NBA começou a ser um problema. O beisebol deveria ser maior. Só que o beisebol você lida com uma variância muito maior. São 15 jogos por dia.
Então, as apostas não são em handicap, são em MLs, então você vai usar muito underdog. E a NFL deveria ser ainda maior, porque além de eu ter tido sucesso na maior parte das temporadas, a amostragem dela é menor. Que é uma guerra que eu tenho com o público, que eu falo, vocês não sabem o que é uma margem aceitável de acerto. Por exemplo, na aposta dela foi ótimo, eu botei um ROI de 11 com 10 unidades na temporada regular, depois uma unidade nos playoffs. Agora, a minha temporada real nesse ano foi menor do que a da aposta 10, eu fiz 5 unidades. 5 unidades com ROI de 2,9 é muito melhor do que a maioria pode esperar. Mas pro público normal isso não é nada, entendeu? Porque ele vai pensar nas 5 unidades dele. 5 unidades não é nada, não pago o café que eu tomei ontem. Só que essa é a margem que você pode esperar. Os valores, as casas são muito boas em definirem as odds. E a margem de vantagem que você tem é muito pequena. Sim. Então você vai ter que rodar um bom número de apostas para extrair esse valor. Não é. As odds não são tão descompassadas a ponto de você conseguir extrair um grande valor de cada jogo, entendeu? É engraçado você falar isso, porque tá claro, assim, no Zambrano, quando ele vai falando, o cálculo tá na cabeça dele, assim. Ele vai falando e já sabe a hora, ele já vai fazer um cálculo de tudo, assim, na cabeça dele. Então, às vezes até me perco aqui, tô tentando voltar e tentando imaginar isso na prática. Vamos tentar imaginar na prática isso aqui, Zambrano, me ajuda. Primeiro, o que é considerado, se é que isso existe, tá? A partir de quanto é considerado odds boas ou ruins, ou médias, assim, ou depende muito? O que é um valor bom? Qualquer odd pode ser boa. A odd ela é valiosa se a probabilidade que você calcula é superior ao evento acontecer do que a odd. No beisebol, por exemplo, eu não tenho vergonha de apostar em odd de 1,30. Tá. Nenhuma. Porque se eu aposto em odd de 3 e pouco, o inverso dela é 1,30. Se eu vejo valor no underdog em alguns jogos, eu vou ver valor no favorito em outros. Sim. Na mesma margem, entendeu? Então tem muito apostador que fala, não, eu não posso apostar em odds baixas. O que você não pode fazer é se guiar pela odd. Por exemplo, muita gente acha que porque a odd é 1,30 ele vai acertar. A odd de 1,30 eu esqueci a probabilidade intrínseca dela, mas não é... Ele vai errar. Uma vez a cada 4, uma vez a cada 5 ele vai errar. Sim. E ele acha que não, ele acha que ele sempre vai acertar. Se o time é 1,30 ele vai ganhar todos os jogos. Não, a probabilidade... Tá lá, então não tem problema. Como eu sou um apostador de handicap na NBA e no futebol americano, na NBA eu uso total também. Mas aí são odds de 1,90 e poucos, elas não variam muito. No menor valor vai ser um 8,6 nas casas que eu uso, e o maior um pouquinho acima de 2, 2,2, 2,3. Tá. E aí, via de regra, você faz mais de um mercado para um jogo? Às vezes sim. Na NBA que eu uso total e handicap no beisebol. Na NFL eu não uso total porque não é um mercado que eu me saio bem. Eu nunca consegui desenvolver uma linha que... A minha linha chega perto, às vezes ela tem até sucesso. Mas eu não consigo interpretar ela, entendeu? Eu não acho que ela é boa. Então eu não uso. Tá, entendi. Pra não dizer que eu não uso, às vezes eu uso. Às vezes não dá. Não dá certo. No 0-0. No 0-0. Eu perco o juízo pras casas. Então, Você falou... Eu queria entender, então. Então, pelo que eu tô entendendo aqui, Gustavo, você criou uma metodologia, você criou um jeito, né? Diante da sua pesquisa, da sua análise, você pegou ali o seu histórico, sua experiência, os dados, tabulou, pensou, e você criou aí o método Zambrano de apostar. É isso. Que metodologia é essa? Explica pra gente como que é esse método. O método Zambrano, na verdade, é uma cópia do método Billy Walters. Uma vez eu vi uma entrevista do Billy Walters, eu achei fascinante daquela entrevista, porque muita gente viu aquela entrevista, tem disponível no YouTube, e em português, inclusive. Mas o Billy Walters revela várias coisas, né? O que ele pode revelar, mas a principal é que ele falou, eu tenho uma linha, eu tenho uma projeção do que deveria ser a linha, eu comparo com a das casas, quanto mais longe a minha projeção é da das casas, mais eu aposto, isso ele faz muito melhor do que eu tenho esse problema até hoje, que é maximizar o seu acerto. Sim. A minha unidade padrão ela é um erro até hoje, eventualmente eu pretendo corrigir. Mas muita gente viu aquela entrevista e se atentou pro que ele tinha de suporte. O cara, ele tem um monte de gente trabalhando para ele, o cara tem um monte de computador. Eu falei, não, eu queria, o que esse cara sabe que eu não sei? É importante, se ele usa uma linha, eu preciso usar uma linha. Minha primeira linha era bem rústica. Nela, eu peguei umas estatísticas, foi da NBA a primeira linha. Ou da NFL, não lembro. Acho que a primeira que eu revelei foi da NBA. Uma eu cheguei a revelar a metodologia. Na esperança que alguém refinasse ela. Que não aconteceu. Não aconteceu, Não aconteceu. Não. Qual que era? Você pode falar? Posso, eu pegava rebotes. Tá. A pontuação, que é um erro. A pontuação não importa, isso eu fui descobrir depois, você vai estudando, tudo.
Pegar o diferencial de pontuação, também não era tão errado assim. Mas pegar rebotes, pegar turnovers, tudo e atribuir um peso. A ideia da minha linha ela nunca mudou, sempre foi essa. O que mudou foram as estatísticas que eu uso para isso. E incluso com isso é algo importante, isso o apostador recreativo, eu acho que é o que ele menos tem ideia, que eu chamo de pontos situacionais. O ponto situacional ele influencia um jogo, entendeu? O descanso influencia um jogo, a viagem influencia bastante um jogo, e isso o pessoal não analisa. Muitos apostadores que dizem que não gostam dos números, eles falam, é importante você ver o time, tem coisas que os números eles não conseguem, não assimilam muito bem. Mas eles se esquecem que os jogadores não são robôs. Sim. Um jogo, eu até cito um exemplo que o cara apostou num time da NBA na segunda-feira, na terça, na quinta, no sábado e no domingo. No domingo, eles eram underdogs para um time muito mais fraco. Eles eram zebras por 3 pontos. E o cara jogou o mundo. Essa linha tá errada. Porque ele acha que só ele entende que o time é melhor do que o outro. Mas ele ignorou a sequência de jogos, as viagens. A minha namorada que dá uma zoada, porque eu tenho um mapa dos Estados Unidos aberto, às vezes, pra traçar. Pra saber. Exato. Aí eu tava explicando um jogo da NBA pra ela. Falei, que o Bucks tava sendo o Antetokounmpo foi na temporada passada. Eles iam jogar com o Suns que tava completo. Só que o Suns era o terceiro jogo em 4 noites. Os Suns estavam no Arizona, voaram pra Flórida e depois pra Milwaukee. Mano, aí é pra West Coast. demais. Exato. Aí no vídeo eu falei, eles estavam aqui, eles foram pra cá, agora eles estão aqui. É péssima, a situação é péssima. Agora, o problema é você mensurar isso em números, né? Quanto vale essa situação? Eu tenho um peso que eu avalio. Obviamente que não é a mesma coisa para todo time, mas tem que ser na linha. E aí você vai fazer um trabalho pós-linha, tentar entender, esse time sofre mais, tudo. Em alguns, trazendo um pouco eu vou trazer um pouquinho pro mundo do futebol, que só até para dar uma geral, fala-se muito quando tem Libertadores da América, que vai jogar pro Equador, altitude, não sei o quê, que até a pessoa considera isso na hora de dar um palpite pro jogo, né? Não necessariamente na aposta. Então, é esse tipo de variáveis, isso é bem tradicional no futebol, tá, Zambrano? Mas é esse tipo de variáveis que você se refere, né? Mas uma coisa que eu sempre falei pros apostadores de futebol, acho que alguns compilaram. Eu queria saber, eu chamo de ponto de decepção. Você tem um jogo mais importante à vista e você vai pegar um time bosta. Por exemplo, quando a gente pega um Novo Horizontino, mas vai jogar com o Palmeiras no domingo. Nos esportes americanos, isso é um ponto de decepção, claro. O jogador tá pensando no próximo jogo, que é o jogo mais importante. Então, esses times tendem a performar pior um jogo antes. Obviamente, o cara não pode sair apostando igual um louco. Então, toda vez que eles for pegar o Palmeiras, vou apostar ele vai no jogar Horizontino. Mas eu dei essa ideia, nunca compilei, não sei qual é. Mas eu, como torcedor do Corinthians, eu tenho uma ideia que... É uma tendência. É uma tendência. Você falou sobre altitude, os Estados Unidos têm altitude. Sim. Que muitos não conhecem, né? Isso é muito importante no beisebol. A altitude faz uma diferença brutal no beisebol. Brutal. O Colorado Rockies, que é o time que joga. Por exemplo, se os caras pegarem a estatística normal do Colorado, e a mídia faz isso até hoje. Até hoje. Jornalista não é fácil. O ataque do Colorado Rockies é o melhor da liga. Ele sempre é o melhor da liga. É lógico. Porque ele joga na altitude de Denver. Eles anotam 6 corridas em mês. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. O arremessador do Colorado Rockies ele é sempre o pior da liga. Porque ele joga metade dos jogos dele na altitude. Então isso tem que ser... E cada lugar dos Estados Unidos é diferente para o beisebol. O vento influencia muito, a umidade do ar influencia muito, a metragem do estádio influencia muito. Os estádios não são padronizados. O estádio do San Diego Padres é um estádio, ele é mais longo, então é mais difícil de sair home runs. O tipo do campo também, né? O tipo do campo. Por exemplo, tem um campo que nem aqui em São Paulo tem o do... Como chama aquele bairro? Que fica agora Zona Norte? É o Bom Retiro. Bom Retiro. Bom Retiro, região central, né? Ele é terra e grama. Então as partes onde o corredor corre é terra. Só que aí depois fica grama. Só que se a bola, você rebate a bola, mano, ela vai pra ponta entre a terra e a areia, ela pula. Mano, aí isso, tipo, pode deixar a bola passar e pode dar uma vantagem pro outro time. Sim. Exatamente. E, mano, isso não tem como calcular também. O estádio do Blue Jays era grama artificial. Eu acho que eles mudaram. Nossa, mas aí a bola deve pinga que é uma beleza. Exatamente, né? A bola corre muito mais. Então é muito mais difícil você ser um defensor no estádio do Blue Jays, principalmente um infielder, quando a bola sai forte, do que ser um defensor em outro lugar, onde a grama é alta, a umidade é longa, a resistência do ar é maior, então a bola não vai percorrer tantas maiores distâncias. Por exemplo, San Diego, além do estádio ser
ser grande, a umidade é muito alta na Califórnia e isso retrai a pontuação. Então, se você for julgar os times por média de pontuação, você vai partir de um ponto completamente errado. Não é essa estatística. Eu falo para os caras, o uso não é o uso de estatística, é o uso estatístico. Você tem que saber o que você vai usar. A estatística está lá para você usar, mas algumas não dizem nada. Eu chamo de estatística perigosa, que é a média de pontos, por exemplo. Ela é perigosa porque, além dela não te dizer o que você quer saber, ela te induz a um pensamento que muitas vezes é errado. Sim. Caramba, que louco isso, né? E você tem que pensar também que, vamos falar assim, muito louco em lugar isso, que tem cara. muita umidade, a bola do beisebol, ela é de couro. Então, quando o lugar é mais úmido, ele fica mais pesada a bola. Olha aí, tá vendo? Então, mano, várias Arremessador variáveis. tem que ser um cara especializado no negócio, num campo desse de gramado sintético, talvez. O rebatedor talvez seja um cara mais especializado pra fazer a bola com. Olha, mano. Sim, os times tentam tirar vantagem dos seus próprios estádios, ou ao menos deveriam. O Colorado Rocks nunca descobriu. Tem que avisar os caras. Tem que avisar Não, nos eles caras, né? tentam, eles contratam equipes de especialistas. Eu não sei o porquê eles não conseguem. Alguns times conseguem tirar grande vantagem disso. E esse seu método, Zambrano, você já me disse que na NFL talvez tivesse que dar ou na NBA, né? Talvez tivesse que melhorar um pouquinho. Mas dá pra... Não, eu melhorei ao longo do... O problema é que quem piorou foi a NBA. Aí eu falo muito pro Ciro isso que a gente faz na live de quinta, ele é um baita apostador de NBA. Só que ele usa mercados que eu não uso. Então, a gente tá... São guerras diferentes que a gente tá travando. A minha, eu operava na NBA seguindo uma certa lógica. E parece que alteraram essa lógica. Então, desde a temporada passada, eu tenho tido dificuldade na NBA. Dá pra aplicar em qualquer outro esporte? Ou só em esporte americano? Não, dá pra aplicar. Deveria ser o padrão. O Danilo fala isso das linhas de futebol. Ele tem o que ele chama de fair line. Nada mais é do que a linha projetada dele. A minha funciona de uma forma um pouquinho diferente. Mas a base das apostas deveria ser isso, entendeu? Você ter... Porque, na verdade, a galera não sabe o porquê você aposta. Você é recreativo, ótimo. Você tem que apostar mesmo. Agora, o cara quer se especializar... a guerra dele não é... Primeiro que não é contra as casas. A guerra é apostador. A casa é uma corretora. As apostas esportivas, elas já eram culturais no Brasil. O cara apostava uma caixa de cerveja no bar. Isso sempre aconteceu. Sim. É como se o dono do bar tirasse 2 cervejas pra ele, porque falou, não, vocês estão usando o meu estabelecimento pra apostar. A casa de aposta é isso. A sua guerra não é contra as casas. A casa não é a vilã. E elas também não vão perder muito se você acertar, por mais dinheiro que seja. Aí o segundo ponto. O cara acha que a função dele é descobrir quem é a melhor equipe. Não, isso é o básico. Você tem que saber quem é a melhor equipe. Sim. Às vezes é mais difícil de chegar à melhor equipe. Super Bowl, normalmente, é um negócio difícil de chegar à melhor equipe. Mas isso é o básico. Você tem que mínimo saber... de entendimento ali. É lógico, isso aí eu falo pros caras. Minha mãe nunca apostou na vida. Se eu der o recorde de vitórias dos times, ela vai supor que o time que ganhou mais jogo é a melhor equipe. Nem sempre funciona. Sim, Mas, exatamente. Agora, isso é o básico. O que você deveria fazer é calcular... Sua avó, você disse? Sua Oi? mãe? Minha mãe. Então a mãe dela ia apostar no Corinthians como o maior campeão paulista e ia se lascar. Exatamente. Ela ia olhar, Atualmente, esse time ganhou... Ela ia se lascar. Ia se lascar Já mesmo. estamos em quantos títulos? Eu parei no 26, eu acho. Não, Deve já tá tá com nos 30, tá com 30. Então vamos fazer uma brincadeira então aqui, ô Zambrano. Vou pegar um jogo Coloca aí, Matheus, um jogo que vai ter nessa quarta-feira, um clássico. Corinthians e Santos. Santos e Corinthians. Santos e Corinthians. Eu vou colocar o Zambrano aqui pra ajudar a gente a fazer essa brincadeira aí. Gente, é um palpite. A brincadeira, tá, galera? É um momento de brincadeira, mas com o olhar de um profissional. Vamos ter um jogo nessa quarta-feira, Santos e Corinthians, Vila Belmiro. Santos, que acabou o ano de 2023 rebaixado, aquela bagunça, e começou o ano de 2024 bem melhor. Tem uma das melhores campanhas do campeonato. Jogo em casa, né, vem de vitória, se eu não me engano. Isso é uma informação importante para confirmar, talvez, pro Zambrano. E o Corinthians vem da draga danada, técnico demitido. O que a gente consideraria? Depois você me canta aí, Matheus, quais são as odds para cada um aí? Eu não consigo enxergar daqui. O do Santos 2,15, empate 3,30 e Corinthians 3,6. 3,65. Pro torcedor, pro profissional recreativo, o que você consideraria aí para fazer uma aposta como essa aí, num jogo importante como esse? O ângulo da demissão do treinador tem que ter algum peso. Como o time performa pós-demissão. Óbvio que não vai ser um padrão, mas existe algum peso na demissão do treinador. A forma recente das equipes depende. Contra quem foram esses jogos? Onde foram esses jogos? O time ia jogar outro campeonato paralelo? O time era titular?
tudo. Agora, o futebol sempre tem mais dificuldades. Eu não inventei a estatística, a ideia era muito fácil de fazer. Mas o X-Goals, que hoje chama, eu tinha escrito um artigo para apostas UFC, falando, se eu apostasse em futebol, eu nunca ia olhar pro gol. Eu ia olhar para o que cria o gol, depois eu ia pegar a taxa média de quando sai gols para procurar anomalias. Tá. Porque esse time tende a regredir, entendeu? E hoje já tem muita estatística avançada de futebol. Estavam me mostrando, não sei como pesar isso. Mas o apostador normalmente, o normal ou o recreativo, ele vai pela forma recente, a estima que ele tem dos times, né? Ele pode ser um palmeirense, mas ele gosta mais do Santos ou do Corinthians. Ele vai muito pela emoção também. Tem um viés que é o que eu assisti é mais importante do que o que eu não vi. Então, se ele viu um jogo do Santos, o Santos jogou bem, o Santos ganhou do Palmeiras, eu acho, recentemente, ou não? Não, acho que não. O empatou. Acho que ganhou ano passado. Eu vejo aqui. Mas pode continuar, eu vejo aqui. Não, mas se ele assistiu esse jogo e ele viu um jogo do Corinthians jogando mal, ele passa a acreditar que aquilo é tudo que tem para ser analisado. Ele passa a acreditar que a pequena observação dele é a verdade absoluta. O Santos vem, antes desse jogo, uma vitória pro Guarani, 2x0, do Guarani, 2x0. Santos com a Santa, acho que... Santos perdeu do Palmeiras 2x1 lá atrás, na antepenúltima rodada. Mas enfim, Corinthians vem de uma derrota de 3x1 em casa e o Santos vem de uma vitória em casa contra o Guarani. Enfim, mas é muito difícil. A odd, normalmente, ela espelha o momento dos times. Sim. Então, obviamente, dando favoritismo aí pro Santos. Porque e até me surpreendeu, Zambrano, assim, 2 e quanto, Matheus? E as odds estão altas ainda, hein? Eu não sei, eu achei, com a minha falta de conhecimento, 2.15 é até alto, mas eu acho que, lógico que tá considerando aí o clássico, né? Uhum. E a odd pra vitória, né? O DNB é menor. Sim, eu seria... Tem um ângulo que a gente usa no esporte americano que eu não sei também se funciona pro futebol, mas é o ângulo da vingança. É sempre bom saber como foi o último jogo entre essas equipes. Posso confirmar aqui, mas não saberia dizer. Eu posso garantir sem muita dúvida que o Corinthians não deve ter goleado, não. Ou perdeu ou empatou. Mas assim, não seria, talvez, quem ganha uma boa aposta. Talvez você pesa tudo que você acha que é relevante para a partida e tenta transformar essa probabilidade. A primeira vai ser rústica, vai ser uma matemática rústica. Só que você vai aperfeiçoando, exato. Isso até chegar no modelo. Nenhum modelo funciona completamente. Ele precisa de um operador. Sim. Eu falo para os caras, eu aposto muito contra as minhas linhas às vezes. Porque a linha é só o resultado de uma equação. Em alguns times, eu sei que aquele número tá errado. Eu sei que ele vai para outro lugar, ou tem alguma situação que eu tô pesando e acho que o número não conseguiu pegar bem, ou algo que eu perdi tanto que eu aprendi que em determinada situação o número não faz. Então no futebol é a mesma coisa, o cara ele deveria tentar um método. Vai anotando, não tem vergonha em simular a aposta, não existe nenhuma vergonha nisso. Sim. Só que a galera, eles querem começar a ganhar primeiro e continuar ganhando. E às vezes também dinheiro, você pode perder. Mexe com o bolso. Quem mexeu com dinheiro. Mas você pode perder e tá certo, na verdade. Você tá certo. Você não tem que acreditar que só porque você perdeu uma aposta, ela não era a aposta que deveria ter sido feita. A gente joga por expectativa de valor. Né, o 21 tem aquele filme do Quebrando a Banca. Uhum. Eu tava lendo o livro um dia desses. E o filme é óbvio mais fantasioso, mas no livro ele fala a margem de vantagem que a gente tinha sobre a banca era de 2% só. Eles tinham que jogar 1 milhão de jogos para retirar essa margem de vantagem. Então não é que o cara ganhava tudo e as apostas são assim. Você vai... Cara, por melhor que você seja, se você apostar em handicap, você vai perder 40% das vezes. Melhor, se você for fantástico. Se você tiver uma temporada fantástica, você vai acertar 60% das suas apostas. Caramba, bicho. Por pior que você seja, você vai ganhar 40% das vezes. Vai errar 60%. Sim. Então o cara ele acha que quando ele ganhou, ele estava certo. Quando ele perdeu, o outro time era o correto. E não é assim, além dos grandes números. Você vai ter que rodar muito a aposta e manter um controle sobre isso. Se o cara quiser alçar um voo maior nas apostas. O recreativo, obviamente, ele tem que levar, sei lá, se é a cueca que ele tava no jogo anterior. Exato, isso não tem problema. Fala-se pouco disso do apostador recreativo. Mas tem que ter essa diferenciação. Bom, vamos voltar para o assunto do tema, que é o Super Bowl. Super Bowl. Eu quero saber
Zambrano, qual é o seu prognóstico pro Super Bowl? Eu gosto do 49ers nesse Super Bowl. Minha aposta foi no San Francisco 49ers. Esse Super Bowl me deu um pouquinho de trabalho, não pela aposta. Qual o método de apostar no Super Bowl? Ele é um pouco diferente do meu, porque por mais que eu faça a linha, existe esse momento, nunca errou, eu sei que vai ter uma visibilidade maior, mesmo que não seja muito grande. Mas eu vou meio com uma probabilidade mental, não de vitória, mas de quem eu vou apoiar. Sim. No último, quando acabaram os jogos, e é o pior momento possível para você decidir algo, é quando acaba o jogo anterior. Porque a emoção ainda tá muito forte. Tá aflorado, né? Eu falei, e pesando o que eu considerava as equipes, foi 60-40 pro Eagles. Quando eu fiz a linha, aí eu fiquei em 55-45 pro Chiefs. Quando eu comecei a produzir o conteúdo ainda sem aposta, aí foi só subindo até eu chegar. Eu falei, não, é o Chiefs. Chiefs vai pra frente. Do jeito que eu faço as coisas, aí é o Chiefs. Esse foi no último. Nesse, pelo histórico das equipes, eu já entrei com 70-30 pro 49ers. Eu falei, agora eu tenho a minha missão no Super Bowl. Primeiro, o 49ers é um time melhor. Estatisticamente ele é melhor. Isso não é uma opinião, isso é objetivo. Estatisticamente ele é melhor. A questão é, 49ers é uma farsa? Porque existem farsas estatísticas. Existem indícios também disso na defesa que eu cheguei a falar pra galera em determinado ponto. Falei, vai me dar trabalho, mas existe um indício que a defesa do 49ers pode regredir. Por quê? O que ela faz bem? O que manteve os ótimos números dos 49ers? O excesso de interceptações. A interceptação não é tão preditiva. É óbvio que existe um talento de você interceptar uma bola. Mas ela não é... Qual a palavra? Ela não é algo que perdura por muito tempo. Então, eles só foram uma defesa de passe melhor do que a do Chiefs. E sim, eles foram. A galera usa as métricas erradas, mas eles foram. Por conta das interceptações. Se você tirar as interceptações, eles aí são deixa uma mais defesa... a desejar. Não é que eles ainda são uma defesa ótima. Se tirar sim. Mas não do nível da do Chiefs. Aí alteraria a minha linha, porque eu não uso isso. Que eu falei... Interessante, né? E é um problema que muitos nunca vão ter. E o que eu acho fascinante. Porque quanto menos você sabe, mais fácil é a sua aposta. Mais fácil, é isso. Se o cara olhar pra média de pontos cedidos, ele vai falar, a defesa do Chiefs é melhor. Não é. Pelas métricas principais, ela não é. Então, o 49ers é uma farsa? Pode até ser, pode ser que eu erre. Mas eu resolvi bater o martelo e falei, não. E mesmo que seja a minha linha, eu projetei 49ers menos 9 pro Super Bowl em campo neutro. Eu tô recebendo menos 2. Sim. Então, eu posso mudar. Eu brinquei com os números, mudei, regredi, aumentei Mahomes, regredi Brock Purdy, mas eu nunca cheguei nos menos 2 e muito menos no Chiefs, porque muita gente falou que o Chiefs deveria ser favorito. Não, eles nunca seriam favoritos. Pelo histórico das equipes na temporada regular, o Chiefs nunca abriria favorito. Foi um time melhor. Então, aí tem uma narrativa que o Chiefs melhorou. Eu até falei nas últimas temporadas, o Chiefs tem uma tendência de melhora ao longo da temporada que eu atribuo ao trabalho do coordenador defensivo, porque quem melhora é a defesa, o ataque é o mesmo. O Spagnuolo provavelmente é o tipo de coordenador que precisa ver os outros times, precisa entender o que está dando errado e ele melhora. Isso aconteceu nessa temporada? Não. O Chiefs na segunda metade da temporada foi um time pior do que na primeira. O Chiefs ganhou 6 dos 7 primeiros jogos, não que a vitória em si importe tanto, mas construíram estatísticas melhores, depois eles tiveram a queda. Algo que eu achei fascinante é que as pessoas estão acusando o 49ers de quase perder pro Packers e pro Lions. É verdade, eles quase perderam mesmo. O 49ers está aqui por sorte, isso é óbvio. Agora, sabe quem perdeu para Packers e Lions? O Chiefs. O Chiefs perdeu pro Packers. Eu tinha o Packers e tinha o Lions na temporada regular. O Packers foi no Sunday Night, o Lions foi na partida de abertura da temporada. Isso aí ninguém fala, né? Eles se esquecem, é o viés da recência. O que aconteceu nos jogos dos playoffs é mais importante que a temporada. Historicamente não. Historicamente, o time quente da pós-temporada não é tão preditivo a vitória quanto a melhor equipe da temporada regular. Então, são problemas, são coisas que você aprende com o tempo, são coisas que você aprende de observação. A derrota é um ensinamento. Quando você vai perdendo na temporada regular, você vai prestando atenção. Pode ser que eu tenha deixado algo passar, mas eu só consegui, da forma como eu faço, que foi o que eu justifiquei no último Super Bowl. Existe uma ideia de que o Eagles é o melhor time de todos os tempos. Não é. A linha ofensiva, a galera gostava de falar da linha ofensiva. Qual a função da linha ofensiva? Proteger o quarterback. Sim. Tá, ela faz isso bem? Ela faz. Só que isso, como se traduz pro jogo? É evitar sacks. Eles evitam sacks? Não evita, porque o Jalen Hurts segura a bola pra caramba. Mas ninguém olhou isso. Os sacks estão lá. Eu escrevi, foi o problema do sacks do Jalen Hurts. Existem, eles estão lá.
Então, é o jogo terrestre é ótimo. Mas como se compara ao do Chiefs? Ah, não, o Chiefs não usa. Não, mas se o Chiefs precisar usar. A defesa do Eagles tinha problemas contra o jogo terrestre. A defesa do Chiefs tem problemas contra o jogo terrestre. Que aí foi outro problema pra mim. Porque ela era boa no ano passado, foi o que eu usei pra apoiar eles. Exatamente. Só que agora mudou. Exato. Agora é muito boa contra o passe, mas ela piorou contra o jogo terrestre. Aí o que eu pensei? Nick Bolton, linebacker, é um dos melhores jogadores deles na contenção. Ele perdeu vários jogos por lesão na temporada. Então vamos lá, vamos ver eles com o Nick Bolton, sem Nick não fez diferença nenhuma. Então, eles continuam com problemas. Eles tiveram, inclusive, nos playoffs, que foi o que me deixou triste no jogo contra o Ravens. O jogo contra o Ravens, eu fiz uma análise de um jogo que nunca existiu. Porque eu falei, não, o Ravens leva muita vantagem no jogo terrestre. Se alguém me dissesse, eu faria a aposta de novo. Com uma condição, que eu não soubesse como seria a distribuição de passe e corrida da partida. Se alguém me dissesse que o Lamar Jackson ia lançar 40 bolas na partida, eu apostaria no Chiefs. Porque aí favoreceria o Chiefs. Essa é a graça do esporte, né, cara? Acaba sendo essa incerteza no fundo, mata o apostador, claro. mas alegra a torcida. Qual foi um jogo antes do 49? 49ers foi contra o Lions. Packers e Lions. Contra o Lions. Esse foi a virada. Incrível, virada incrível. A gente tem um bolão, né? Que a gente fez até essas apostas, né? Eu fui o único que apostei no 49. Aí, brincadeira, né, Matheus? Não. Tem que cortar a asinha desse menino aí. Não, mas tem que falar, né? Tem que falar. Nossa senhora. Tipo, eles estavam perdendo 17 pontos, né? Não, mais até, né? Não, acho era que 17. E eles viraram, mano. Eu lembro, a gente tava trocando mensagem. Nossa. Aí Takeshi, se ferrou aí, Takeshi. É o único que vai errar. Aí daqui a pouco, caralho, Takeshi, é o único que acertou. Mano, foi uma virada, acho que histórica, né? Sim. Esqueci o nome do head coach. Não, vamos lá. A gente pesquisa aqui. Vai falando que Não, Kyle Shanahan. Tá. Tinha uma história. História não, era história, mas é que eu não gosto de levar tendências. Mas eu não gosto de levar tendências. O Kyle Shanahan nunca virou um jogo no quarto. Agora virou 2 nos playoffs. Virou contra o Packers. Mereciam ganhar. Quando você isola os números, o jogo não foi tão desigual pro Lions quanto o placar apontava. Quando você isola os números do Packers, o 49ers merecia ganhar mesmo tirando as interceptações. Agora é aquele negócio, eu chamo de sequenciamento. O sequenciamento não é preditivo. O Lions deveria ter ganho, pelo que a gente viu da partida do Lions. Então você acha que foi sorte, assim, tipo... Sim, teve um touchdown do 49ers que era pra ter sido uma interceptação do Lions. Que a bola ricocheteou no Wilder, que jogou no Chicago Bears e é horroroso. Eu falei pros caras antes do jogo. Eu tinha o Lions no handicap. Chicoteou aquela bola, falei, mas eu esperava que o Lions fosse fazer, porque o matchup era bom pro Lions, que eles fossem fazer um jogo parelho, mas que eles perdessem, que foi o que aconteceu. Eu já imaginava o 49ers, mas no meio do jogo eu já tava fazendo de cabeça análise de Lions e Chiefs. Eu falei, putz, vai dar um problema isso aqui. Eu gosto mais do Lions, eu já sei. Só pra finalizar, antes de ir pro nosso quadro Banca Pra Ver, quais são os... Você fala muito de trabalho muito com a linha de handicap, mas que outros 2 ou 3 mercados você indicaria pro apostador, seja ele recreativo ou profissional, para um jogo como esse? Pra ele ficar atento e olhar com mais carinho. Assim. Não necessariamente apostar, mas olhar com mais carinho. O total, mercado de vencedor, principalmente se ele gosta do Chiefs, o Chiefs paga, mas se ele acha que o Chiefs deveria ser favorito, ele deveria ir forte no mercado de vencedor, porque então a probabilidade está invertida. O favorito está invertido. Eu não acho que seja o caso, mas são os principais mercados. Agora, o Super Bowl, ele abre muitos mercados. A gente tem mercado pro batom da Taylor Swift. Eu aposto que esse você não vai apostar. Mano, eu vi que tinha aposta até de, tipo, se ela vai engravidar. Meu Deus. Se o Travis Kelce vai pedir ela em casamento. É bizarro. Sempre abrem apostas pro show do intervalo, né? Qual vai ser a setlist do artista, em que determinado momento. Eu acho que é uma diversão no Super Bowl. Você pode separar um dinheirinho. Eu não faço porque eu já tô muito envolvido com o jogo principal. O show, às vezes, eu nem assisto. Eu vou fumar no intervalo. Eu ia perguntar isso, o que você faz no intervalo? Vou falar, às vezes eu só entro pra assistir o Super Bowl por causa do show. Muita gente. Nos Estados Unidos, a audiência do Super Bowl é muito grande por causa do show. Porque também. Da última foi a Rihanna, né? Na última, acho que foi. Foi a Rihanna. Não, foi? Acho que foi a Rihanna. Acho que foi a Rihanna. Foi. Minha namorada, não, vamos assistir a Rihanna. Falei, cara, vamos lá. Você falou isso aí, Zambrano, agora veio uma pergunta aqui curiosa. Quais são pode incluir essa que você falou, as
apostas, os mercados mais pitorescos que você já viu por aí, assim? Tipo isso que você falou, do batom da Taylor. Esses... Deve ter alguns, mas eu não Qual me que você lembro. já viu, que você lembra, assim? Sei lá. De setlist de artista. Qual que vai cantar a primeira música. Mas tem vários mercados de cabeça. Teve um que eu vi, mano, me corrija se eu estiver falando bobagem. Qual seria o discurso, acho que... Tem. De Natal, da rainha, uma coisa assim, velho. Não, isso tem. Tem uma história legal desse tipo de aposta. Lá quando eu comecei, que a gente participava da comunidade, você lembra um vídeo que viralizou na época? Que na época não... não, o YouTube acho que já existia. Da Susan Boyle. Sim, Susan Boyle cantando. Aquilo era um reality show, né? Sim. Eu esqueci o nome do reality show, mas reality show em inglês. E aí teve a aposta pra final daquele reality Talent, show. não sei se ela tá, não sei, enfim. Putz, não faço ideia Bom, do whatever. nome. Famoso, enfim. E aí teve a aposta pra final daqueles caras falaram, Susan Boyle vai ganhar, ficou famosa no mundo inteiro. E era contra um grupo de dança, ela perdeu. Caraca. Ela não ganhou aquele Ela ficou reality famosa show. durante o programa. Exatamente, Aí chegou mas na ela não final, ganhou. Dizem que o perdeu. grupo de dança, na época, a votação era por telefone, contratou uma empresa de telemarketing. Deve Pode fazer isso ser. até hoje, no BBB, por exemplo. Devem contratar alguém pra ficar votando lá. Certeza. Pode ser. Mas antes isso é da gente- pitoresco, porque... E Muito, teve gente cara. falando, não, vou dar o win. Porque, pô, É lógico que ela vai é ganhar, né? óbvio que a mulher ficou famosa. Popular, no mundo velho, não inteiro. tem como. Agora, Fala do aí, Super Bowl, muita gente gosta de apostar nos mercados de jogador, que é um mercado que tem crescido muito nos esportes americanos, né? A gente tem tipsters especiais. Eu sou meio um pé atrás. Não que não existam bons tipsters, existem, o Ciro é um deles. Agora, eu sempre achei muito fantástico que o cara pega... É sempre over, nunca é under. Não pode ser. Se você gosta de over, você tem que gostar do under em algum lugar. Sim. Porque senão Não faz sentido, né? Não faz, mas é sempre o over. Tem o Draymond Green falando numa entrevista, uma vez jogador da NBA, que os caras mandavam no direct dele no Instagram. Porra, Draymond Green, você é um merda, hein? Eu postei mais 7,5, você fez 7 pontos. Aí ele falou, não, você é um apostador de merda, porque você tem a opção de colocar menos 7,5. Você fez o ano. Exatamente. Pode crer. Caramba. Porque senão vira um negócio que é sempre aposta no jogador mais famoso, por exemplo, over do Stephen Curry. Não, nem sempre, velho. Over do Stephen Curry, over passe, over jardas do Patrick Mahomes. Sim. Às vezes vai bater, às vezes não vai bater. Mas é um mercado legal. Agora, eu acho que é um mercado muito complicado de se trabalhar. E da forma que eu trabalho, como é que eu vou pegar as probabilidades, vou traçar probabilidades para 300 jogadores no jogo? É muito incerto. Aí chega o John Harbaugh no Ravens, não vou correr. Vou Hoje eu não passar vou. a bola 40 vezes contra ele. Não dá pra saber. Não sei, deve fazer sentido. Ele é mais inteligente que eu, mas, pô, se me dissesse que o jogo ia ser daquele jeito. Impossível, é difícil saber. Bom, vamos pro grande momento? Ou você acha que tá na hora? Eu Quanto tempo quero que a gente tem de... Eu quero uma Ah, pergunta desculpa, por fala aí, último. fala aí, Uma fala aí. pergunta por último. É sobre o Corinthians, né? Que a Boa. gente vai ter a NFL lá. Ah, do vai Corinthians. ser na Arena, Neoquímica Arena. E você acha que isso é um... Como eu posso falar? Isso vai dar certo? Eu acho que é fantástico pro Brasil, cara. A NFL tem uma vantagem, uma vontade de fazer todas as equipes jogarem fora dos Estados Unidos uma vez por ano. Então você teria 17 jogos fora. Por 17 não, provavelmente eles colocariam, porque as últimas rodadas não faz sentido você tirar dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, cara, eu acho que mostra que o mercado brasileiro é muito grande para receber um jogo. A gente não recebeu jogo de NBA aqui. Tudo bem, não tem a estrutura, os ginásios são piores. Mas pro país é fantástico isso. Eu espero que seja uma tradição. Que venham vários. Mas você acha Você quer que, tá lá, né? que a... Já avisei a Paty, que eu falei, eu tenho 3 notícias. A boa, a ruim é que depende do ponto de vista. Foi a boa que vai ter o jogo. A que depende do ponto de vista é que eu vou. Se você quiser que eu grave uma história, a ruim é que eu não vou pagar meu ingresso, não. Mas você acha que a Arena seria o lugar mais, vamos falar assim, o melhor lugar pra fazer esse primeiro jogo no Brasil? Lá naquele Eu estádio. não sei, você diz? eles ficaram entre 3 estádios, o Morumbi, o do Palmeiras, o Allianz Parque e a Arena, né? Então eles acharam que a Arena é o mais adequado, é o mais perto da minha casa. É o mais certo. Eu acho bem adequado. Mas eu acho que nada impede de virem outros jogos pro Brasil em outros locais, não só em São Paulo, por exemplo. Tem mercado no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E estádio a gente tem, por causa da estrutura da Copa, tudo. Então se der certo, não acontecer nada... Então, ainda não- mais no é, Arena é o ali. Brasil, né? Então, lá em Mas- Itaquera ainda, né? É. O Jalen Hurts não for frequentar os lugares. Tá, Não convidaram ele pra um rolê?
Dizem que a seleção americana de basquete na Olimpíada do Brasil, os caras estavam no bordel, né? É um rolezinho. E aí perguntaram pro Jimmy Butler, os jogadores são casados. Aí o Butler não era, ele falou, eu tava, os outros eu não sei. Então toma cuidado aí, ó. Se a Taylor Swift ficar de olho. Teitei. Bom, vamos então pro momento mais perigoso esperado. da nosso Banca Braba, que é o Banca Pra Ver. Sim, o Banca Pra Ver, que é o momento que a gente sabatina, o nosso convidado vira vítima aqui no nosso Banca Braba, com aquelas perguntas capciosas. Eu vou incluir uma pergunta aqui. A primeira pergunta já tá na minha cabeça aqui, que eu incluí Já aqui. tá na cabeça? Que eu quero que ele responda, porque essa pergunta ela foi feita pra você perder seguidores, exatamente. Então a primeira pergunta vocês já devem saber. Então vamos soltar, chama a vinheta aí do nosso Banca Pra Ver. Então, ó, roda a vinheta do Banca Pra Ver. Solta aí, roda aí. Ah, moleque, mudou. Agora mudou, hein? Agora o negócio tá, Ficou mais. Agora tá mais. Esquentou o clima. Esquentou o clima, Esquentou ó. o clima. Ó, Esquentou o clima. Banca Pra Ver o nosso quadro, pra sabatinar os nossos convidados que viraram vítimas. Estamos aqui com ele, especialista em apostas e inclusive em apostas dos 3 principais mercados, esportes norte-americanos. Gustavo Zambrano. Primeira pergunta, só pra explicar pra você a regra aqui, tá, Gustavo? Começamos com o nível light, depois a gente vai pro médio e depois é o hard. hard. Pra finalizar. Vamos fazer uma pergunta cada um, intercalado? Vou Pode fazer, ser, vou pode fazer a ser. primeira aqui. Gustavo Zambrano, por que você não tem Instagram? Pera aí, corta pra ele Eu aí. ia até falar antes de você, achei que vinha outra pergunta. Cara, eu nunca senti a necessidade de criar um Instagram, porque foi passando tempo, as coisas foram se modernizando, e eu não fui entendendo. Eu gostava muito do Orkut, mas muito. O Orkut funcionava. O que você queria achar, você achava no Orkut. Impressionante. Era Qual a melhor que- comunidade do Orkut? Era da aposta. Era a que eu mais frequentava. Eu frequentava muito ela e uma de emulador de fliperama. Aprendi Caramba. muito. Tinha uma que eu gostava muito que é Eu Abro a Geladeira Pra Pensar. Não, essas que era pra... Essas eu gostava... Lifestyle eu não gostava muito. Não, eu mas- gostava da que tinha interação entre os membros. sim. Eu conheci boa parte do pessoal que trabalha comigo lá no Facebook, no Orkut. Saudades. Aí tudo bem, morreu o Orkut, foram pro Facebook. Facebook é um Orkut piorado. Porque os grupos não funcionam. O Instagram tem menos funcionalidades do que o Facebook. Menos interação. É, Não tem menos comunidade, não tem comunidade. Ele é um Facebook piorado, exato. Não tem, na minha cabeça, não existe o porquê aquilo existir, sendo que funcionava melhor o anterior. Mas eu acho que eu vou criar algo. Mas eu não comercializo nada também. Então eu não tenho a necessidade de. Eu não vendo chips, tudo. Então quem tem que fazer minha divulgação aposta 10. Às vezes eu divulgo pra galera que conhece. Mas acho que teria bastante gente que se Não, liga eu aí, acho viu? que teria, acho. porque faz tempo que eu tô nas apostas. Mas teria menos do que uma galera que chegou depois. Muito bem. Então, começando leve. Vai lá, tá? Que a Então, gente faz beleza. Essa final de Super Bowl é merecida? É sempre merecida, né? Que se você pega o jogo, o 49ers tá aí por sorte. O Chiefs não era o melhor time da AFC. Ele ganhou, não era o Ravens, o melhor time da Ganhou AFC. na sorte, né? Não, acho que foi mérito deles, um plano de jogo inexplicável que eu vou bater a vida toda naquilo. Mas Você teria outra normalmente- final. Ele falou no começo, né? Que Ele falou que você tinha outra final em mente. Seria não falou? lá. Eu Lions e- imaginei. Não, antes da temporada era Dolphins e Dolphins Lions, mas e isso Lions. sempre muda quando eu vejo a temporada. As duas melhores equipes, na minha concepção, eram Ravens e 49ers. Então, mas nunca, tradicionalmente, não chegam as duas melhores equipes. Tradicionalmente, o Super Bowl é ganho pela melhor equipe que chega nele, mas muitas vezes não é a melhor equipe. Muito bem, vamos lá. Gustavo Zambrano, o que você prefere? Super Bowl ou Finals da NBA? Não, Super Bowl 1000 vezes. Cara, na situação atual, no ranço que eu peguei com a NBA, eu prefiro que a NBA nem ocorra. Às vezes. Caraca. Eu peguei um. Aliás, eu aposto a 10 nunca, mas eu não teria problema nenhum deles fazerem isso. Porque ele nunca erra o vencedor do Super Bowl. Mas faz desde o Raptors que ele não acerta o vencedor da NBA. É incrível. Teve um ano que eu me apaixonei pelo Boston Celtics. Aí essa foi uma futura que eu fiz. Eu peguei a odd de 17. Olha. Porque o Celtics virou outra equipe no meio da temporada. Faz uns 2 anos atrás, 3 anos. Foi quando eles foram pra final com o Warriors. Pô, e todos os meus números davam que o Celtics era o melhor time. Perderam, abriram 2-1 e perderam depois de virar. A Caramba. merda. Aquilo doeu meu coração. Eu acho que eu nunca me recuperei. A NBA é uma decepção. Ah, mas tem pessoas Tá que explicado, tá eles E fazem meus esse números dizem que o Boston Celtics é o melhor time de novo. Dizem, Quem vai cair essa? nisso? Pode ir contra. Ah, mas tem apostadores que apostam pra fazer a retirada antes, né? Tipo, aposta Tem. no futuro Tem. Ah, sim. e, tipo, os caras tiram dinheiro antes. Sabe como nasceu O o cash out. cashback? É o cash out. Cash out. Cash out.
O cash out, os cassinos, eles têm lugares que o pessoal pode acompanhar o jogo, né? Uhum. O cara vai lá, aposta, fica com o bilhete acompanhando. No final dos anos 80, uns caras perceberam que essa galera que tava perdendo um jogo, eles tinham disponibilidade a se livrar do ingresso por qualquer preço, porque afinal ele ia perder. Então eles meio que calcularam qual a porcentagem de jogos que o resultado atual em tal minuto não se mantém até o final, onde o cara ganharia a aposta. É tanto. Então eles estipularam um valor para a compra do bilhete por porcentagem que foi. É daí que o cash out ele é uma estratégia mais das casas. Os apostadores gostam de achar que é uma vantagem. É uma vantagem se você calcular bem as probabilidades. Se a sua probabilidade vai melhor do que a das casas. Mas ela não é uma vantagem como Claro que ela é vendida. Eu fiz um texto que não sei porquê, mas nunca foi aprovado. Mas eu mandei pra... Existe um artigo, meu, só que nunca saiu. Em 2 sites diferentes. Cara. Tá aí, depois eu mando que eu dar uma lida Tá aqui. com a Paty, fala. Eu vou olhar, eu quero ler. Então vamos lá. Quais são os 3 maiores times da NFL pra você? Pra mim, eu tenho um grande amor pelo 49ers. Se eu errar, é super bom. O Pedro, que faz o programa comigo, ele torce pro Atlanta Falcons, mas ele fala, ainda bem que eu sou um torcedor do Buffalo Bills. Então, é a mesma coisa, eu torço pro Chicago Bears, que é um time que nunca jogou o Super Bowl. Na minha era, ele jogou 2 anos antes. Mas eu gosto muito do 49ers. Qual outros dois? Outros dois, vai. O Patriots teve uma dinastia que tem que ser considerada. Não sei se de todos os tempos. O Patriots não era um time tão grande antes da era Belichick e Tom Brady. Mas, aliás, hoje desvalorizam o Bill Belichick. É como se ele não fosse nada. Eles pegam o recorde deles sem o Tom Brady. É um jeito errado de fazer. O Belichick é um gênio de defesa. A defesa do Patriots mesmo esse ano era muito efetiva. Ele pode ter uma personalidade e tudo. Então, o Patriots e o Chiefs estão caminhando para ser uma grande dinastia. Porque, embora eu esteja apostando contra, e fiz isso da outra vez com o Buccaneers também, você chegar em 4 Super Bowls num período de 5 anos é bem surpreendente. É considerável, é de se O considerar. Mahomes, ele tá colocando o nome dele entre os grandes, e o Andy Reid também. O Andy Reid é legal, que hoje todo mundo gosta, mas quando ele era head coach do Eagles, ele nunca ganha, ele era o Shanahan. Isso acaba, uma hora acaba. Ele era muito bom, o cara é muito bom, mas nunca... no final ele não ganha. Ganha. Vamos lá, então. Gustavo Zambrano, os 3 maiores times, os assuntos que você gosta muito de falar, inclusive, 3 maiores times da NBA, da história, na sua opinião. Da NBA da história, aí eu posso falar mais tempo, porque eu já acompanhei mais, né? Mas da história são Los Angeles Lakers, Boston Celtics e Chicago Bulls. Vamos lá, são então. os maiores mercados. Essa é pra você, Takeshi. Então vamos lá. 3 maiores times da história do beisebol. Red Sox, Yankees. E o Cubs é o time mais simpático da história do... A história do Cubs é fantástica. Muito o bem. Cubs ficou 100 anos sem vencer um título e venceu recentemente, em 2016. Então tá entre os maiores da Liga Norte-Americana de Beisebol. Agora, nível médio, hein? Vamos lá. Nível médio do nosso Banca Pra Ver. O que assistir no intervalo do Super Bowl? Show do Usher, Taylor Swift na plateia ou desfile de carnaval do Rio de Janeiro? Puta, entre os 3, se me obrigar com a arma na cabeça, show do Usher, mas eu não conheço o Usher. Mas eu vou fumar, provavelmente. Eu vou sair na varanda. Boa. Vamos lá, tá aqui. Ó, e como que é? Qual é o Corinthians na NFL e na NBA? Corinthians na NFL. Vamos pensar um time popular, vai. Vamos pensar um time de massa, vamos considerar assim. É difícil fazer essa comparação, né? Comparavam muito ao Raiders, ao Oakland Raiders. O Raiders já foi um time grande, pra quem não sabe. Eu acho que Corinthians pode é Las Vegas. Pelas cores, tudo. A galera compara o Packers ao Palmeiras ao natural, né? Exato. Inclusive tem uma tendência, o torcedor do Palmeiras torcer pelo Packers. Goiás também. Né? Agora, por história, deve ter uma boa comparação que eu não consigo fazer, mas deve existir. Pelo fato de ter ganho a Libertadores há muito tempo, é um time tradicional e que nunca tinha ganho. O Lions nunca ganhou o Super Bowl. O Lions é um dos times fundadores da NFL e nunca ganhou o Super Bowl. Talvez o Lions. Pode ser. Boa. E o Palmeiras? O Palmeiras da NFL. O Palmeiras seria o time do momento. O Chiefs. Boa. Beleza. E o Flamengo? Flamengo seria tipo o segundo do momento, vai. Aquele que tá sempre na briga. Flamengo ali. seria o Pittsburgh O mais Steelers. rico, vai. Tem mais melhor elenco. O maior campeão, o time mais tradicional seria o Steelers. Boa. Beleza. Agora, por torcida, aí já mudaria bastante. O Flamengo, por torcida, seria... Seria qual? Alguma de um grande mercado, provavelmente o Patriots. Boa.
Massachusetts. Pra finalizar aqui o nível médio, vou colocar o São Paulo, né? São Paulo que É o maior de todos, né? Não, Vamos São Paulo concordar que ganhou é o... todos os títulos, acabou de ganhar um título que nunca tinha conquistado, que foi a Copa do Brasil e a Supercopa agora. É um time que estava morto até 2 anos, agora ressuscitou, né? Amém. Esse time aí. Amém. Quem que seria da NFL? Que tem São Paulo todos os seria títulos. Na NFL só tem um título. Pode crer, Você né? pode ir longe. O campeão e paulista o da título NFL, é péssimo. brincadeira, né, meu? Mas eu acho que é um time que foi muito relevante na primeira década do... Seria o Giants. O Giants ganhou daquele Patriots do Tom Brady. Foi o primeiro Super Bowl que eu assisti. Muito bem, então. Agora vamos pro nível hard. Tem o Atlético Mineiro também. Quer meter o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro você tem que pegar o primeiro campeão do Super Bowl, que eles ganharam o primeiro brasileiro. 71. Né? E já, assim como o Super Bowl, já existia um campeonato anterior, mas Exatamente. depois Vai falar isso pro Palmeirense, que pegou os títulos. o Palmeiras ganhou 2 no mesmo ano, né? Eu já acho que é muito excessivo. Quem ganhou primeiro? O Super Bowl? O Não Super faço Bowl? ideia. Bom, enfim, aí depois a gente vê na nossa coisa. Mas Depois tá a bom, gente tá vê. respondido. Tá respondido. Beleza. Aí você tá assistindo, aí vai lá no Google, vê que foi o primeiro que ganhou o Super Bowl, é o Atlético Mineiro, 71. Boa comparação. E deixa nos comentários, né? Deixa nos comentários, exatamente. Aliás, deixa nos comentários uma Eu pergunta. saber que o Atlético Mineiro foi o primeiro campeão brasileiro, sendo que eu não acompanho. Mas foi futebol, ótimo, já- 71. Pra finalizar aqui agora um nível mais difícil, que eu acho que nem tá ficando tão difícil assim pra vocês, tá tirando de letra. Top 3 maiores jogadores do futebol americano. A eu posso história. falar de quem eu vi, né? Eu não vou Boa, falar de boa, Joe boa, Montana, boa. porque eu De não quem vi. você viu? Eu era criança. Passava no Brasil, passava na Band, né? O começo dos anos 90 com o Luciano do Vale. Foi quem isso trouxe o futebol americano pro Brasil. O que eu vi, Peyton Manning, o Tom Brady e o Mahomes. Boa. Porque o quarterback tem a importância, mas não são os 3 que eu mais gosto. Mas eu gosto de um jogador que ninguém gosta. Mas... Você tirou o Giselo, então é isso? O Giselo? Não, não, é o velho. Tom Brady é maior, Tom Brady, cara. verdade. O pessoal tenta desmerecer o Tom Brady, mas não... Cara, é Então incrível, vamos lá. O cara fez história. Top 3 maiores jogadores da NBA. Que eu Que vi, você viu, o exatamente. viu. Michael Jordan, o LeBron, apesar de eu não ser um grande fã, e o Curry. O Curry revolucionou o basquete. Muito bem. Gustavo Zambrano, estamos chegando no nosso fim do Banca Braba. Queria ficar mais... Já passou de 1 hora, sabia? Já passou? Já passou de 1 hora. Imaginei sem passa. Eu vou Já- gravar os... Quem seria... Agora, vou fazer uma brincadeira com futebol. Peguei 4 jogadores aqui de futebol famosos, cada um com sua história, cada um com sua personalidade. Quem seria o Rivaldo da NBA ou da NFL? Ou dos dois? Rival da NBA, a gente até brincou lá na aposta 10, é o Tim Duncan. Por quê? Porque o Tim Duncan era fantástico, só que a personalidade dele era mais resguardada. Então, o pessoal parece que não tem a dimensão do quão bom foi o Tim Duncan. Tudo bem, o pessoal sabe, era um grande jogador, um hall da fama. Mas não me parece que ele recebe Os méritos que ele merece. Agora, da NFL, eu acho que eu posso citar um recente. Recente não, atual, né? Eu não entendo por que o Brock Purdy não ganha o respeito que ele merece, cara. Na galera fala um quarterback de sistema. Eu já vi vários quarterbacks no sistema do Kyle Shanahan. Nenhum jogou nesse nível. Boa. A eficiência do Brock Purdy na temporada regular. Eu até brinquei lá na aposta 10. Eu falei, a humanidade gosta de uma zebra. Isso é desde Davi e Golias. Sim, exatamente. Mas ninguém dá a mínima pro Brock Purdy. Tentam desmerecer. A galera não torce tão... É como se o Chiefs fosse o favorito desse jogo. Eu vi uma análise, é o Brock Purdy contra o Mahomes. Não é os dois, são um time. Boa. E ele merece, é muito difícil. Vai lá, Takeshi. Beleza. Quem seria o Neymar da NBA? Na NBA tem vários, né? Neymar e Ronaldinho Gaúcho é o que a gente mais tem na NBA, viu? Então quem seria? Vai, vamos. Acho que eu vou citar o James Harden. É um talento absurdo e ainda não ganhou. E tem os problemas extra-campo, a personalidade. Que entra em debate toda hora. Entra, tem a tendência a ser festeiro. O James Harden sempre começa a temporada gordo e jogando mal. Aí depois ele começa. Depois ele engata. Depois ele engata. Pra finalizar então aqui, nosso glorioso Gustavo Zambrano, quem seria o Messi atualmente da NBA e o Messi da NFL? O melhor jogador, O indiscutivelmente. Messi da NBA você tem que falar que é o LeBron James. Não tem como você ir além do que o LeBron fez. Eu não acho que o LeBron foi melhor que o Jordan, não, mas ele tá muito perto. E a longevidade do LeBron é impressionante. Ele jogar no nível que ele joga. Embora ele seja um péssimo GM. E Agora, da NFL é o Mahomes. Mahomes é o melhor jogador da NFL. É incrível. E o Mahomes poderia ter jogado no Chicago Bears, mas o olheiro do Chicago Bears achou que o Mitchell Trubisky seria o quarterback. O que acontece? Na verdade, é fácil jogar em retrospectiva. Ninguém sabia, ninguém sabe. É igual assim, em retrospectiva, o Brock Purdy seria uma escolha de primeira rodada.
Senhoras e senhores, Gustavo Zambrano participando aqui do nosso Banca Braba e também do Banca Pra Ver. Eita. Gustavo, eu quero agradecer muito você ter topado vir até aqui. A gente sabe que a sua agenda aí é disputada. Não, tô 2 semanas batendo cabeça pra tentar escrever um Super Bowl de 10 mil linhas que ninguém vai ler. Não, imagina. Aqui a gente vai dar... Assim que sair o seu artigo, a gente vai repercutir aqui no Banca Brava. Cara, sim, de verdade, obrigado pela resenha. Espero que o principal aqui, que é a nossa missão, é você ter se divertido. Se você saiu daqui, se divertiu, pra mim tá bom, tá ótimo. Não, eu que agradeço, gente, foi bem produtivo. É isso. Bom, você não tá no Instagram, né? Então pra quem quiser te acompanhar... Talvez um dia, tá? acompanhar seu trabalho, aonde o pessoal acha o seu trabalho, seus textos, tá no Facebook, tá no Aposta 10. Fala aí, vende o peixe aí, cara. Bom, vocês acham no Aposta 10, quando sai, quando não tem nenhum problema, mas tá sempre lá no site. Tem no Telegram do Aposta 10, o Renan sempre avisa quando sai alguma coisa. E as lives, toda terça e quinta-feira, hoje tem, na verdade. Hoje tem. Tá gravando aqui na terça, Sim. mas sai na quarta. Boa. Lá no canal do Aposta 10 e vídeos eventuais também. Não tem uma periodicidade muito bem definida, deveria, mas não tem. Mas no YouTube da Aposta 10, eu vi pelo menos uns 2 ou 3 vídeos. É pouco, tá, gente? Do Zambrano, assisti um de 2022, assisti um mais recente. E, cara, a resenha ali, velho, começa ali como quem não quer nada, eles quebram o gelo, daqui a pouco, começam a dar palpite. Se você não prestar atenção, você se perde lá. A gente faz os maiores absurdos naquele programa. E ali o bicho pega, ali é sem filtro, mano. Ali você gosta de resenha. A resenha com o Zambrano na Aposta 10 é top. Então pra gente foi uma honra te receber, cara, de verdade, velho. Obrigado. Nós vai Corinthians, né? Vai São Paulo. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Banca Brava. Pra você que não tá ligado, então curta a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok. No YouTube. Tamo no YouTube, se inscreva no canal. Tem o negócio de ativar o sininho, né, Não Takeshi? se esqueça de assinar o sininho pra acompanhar todos os conteúdos. Assina não, ativar. Isso, ativa. Ele tá aprendendo clicar, ainda. Clica no É sininho. ali, ó. Por quê? Porque Ó. aí você é avisado, né, mano? Avisado sobre todos os conteúdos que a gente faz. A gente tem vídeo todo dia. A gente tem a nossa live de toda quarta-feira na hora da feijuca, né? E vai sempre aparecer pra você. É isso aí, mano. Então, obrigado, ó. Boa semana pra todo mundo. Bom Super Bowl pra todo mundo. Já responde aqui em todos os nossos vídeos quem vai ganhar, hein? Chiefs ou 49ers? O nosso glorioso Zambrano já deu seu palpite e eu quero o seu comentário aqui também. Até a próxima Banca Braba. Com coisa, vai ter coisa legal, já sei o que vai ter. Já sabe? É muito legal, vai ter um desafio. A gente não gravou ainda, mas já porque quem faz o roteiro sou eu. Eu faço, então já sei que vai ser massa. A gente vai colocar os caras aqui vamos testar os conhecimentos dos hosts. Vixe. Beleza? Nós, rapaziada, falou até o próximo Banca Brava. É nóis, valeu, Zambrano, é nóis. Valeu. Massa, mas eu falo. Só um pouquinho que eu entrar. Ah, foi bom, os caras já viram eu metendo pau várias vezes, aí eu falo como Mas ele deu. comentou um pouquinho, né?